olhar para o céu, você vê bilhões de estrelas que cintilam em silêncio. Cada uma delas faz parte de uma galáxia e existem bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos. Durante o dia, montanhas se erguem como monumentos, mares se estendem sem fim e o vento percorre vales e florestas em perfeita harmonia. A vastidão da natureza é colossal. Cada detalhe, das alturas do firmamento às profundezas da terra, revela algo grandioso e misterioso. Há distâncias que não cabem em números, luzes que viajam por milênios, forças impressionantes da natureza e mistérios que nem os mais brilhantes cientistas conseguem sondar. Mas, acima de tudo isso, existe algo maior. Alguém que conhece a canção de cada montanha e a cor de cada profundeza oceânica. Aquele que criou cada estrela chama cada uma pelo nome e sustenta tudo com o poder da sua palavra. O mundo é vasto, o universo imensurável, mas Deus é infinitamente maior. Nós estamos em novembro, dia 16 de novembro, ou seja, já está na segunda metade do mês. E esse é um momento muito específico do ano, porque existe uma convergência de muitas coisas aqui. Você embala, assim, uma série de fatores. Você começa a refletir sobre o ano que passou, porque o ano já está chegando no final, então você começa a acelerar para o que você quer terminar, mas desacelerar em outras questões. E você começa a perceber aquilo que você teve de sucesso e de motivos de celebração ao longo do ano. Ao mesmo tempo, você começa a perceber as suas frustrações por aquilo que você não conseguiu fazer ao longo desse ano, que você tinha planejado. E tudo isso, como eu disse, está muito bem embalado numa embalagem de cansaço. Porque a gente está cansado. Talvez seja só eu. Mas eu acho que esse é um sintoma clássico do estilo de vida que a gente leva, que é chegar no final do ano exausto. Porque a gente passou o ano inteiro correndo atrás de fazer coisas e realizar coisas e preparar coisas. E nem todas elas deram tão certo quanto a gente gostaria. A gente está na expectativa já pelo recomeço, porque 2026 está ali, está virando a esquina, então a gente já começa a planejar 2026. Talvez você não esteja planejando 2026 assim de uma maneira bem criteriosa e consciente ainda, mas tem coisa que você já está empurrando desse ano para o ano que vem. Ah, não vai dar tempo mais esse ano, vamos deixar para o ano que vem? Não é verdade? Ou seja, já existe coisa que você está planejando para 2026. Quais foram os planos que você fez em janeiro de 2025? Você conseguiu cumprir todos os seus projetos? Você conseguiu emagrecer o quanto você queria? Você conseguiu ler a Bíblia? Crente piedoso faz plano de piedade, né? Você conseguiu ler a Bíblia como você queria esse ano? Você conseguiu aprender aquela habilidade nova que você desejava aprender em 2025? Você conseguiu passar mais tempo com a sua família e se preocupar menos com o trabalho? Você conseguiu rolar menos a tela do seu celular? Quando a gente olha para trás e a gente vê nossos planos, a gente percebe que existem vários sucessos e talvez mais falhas do que a gente gostaria. E qual que é a questão aqui? A questão, meus queridos, é que nós, seres humanos, nós somos seres planejadores. A gente gosta de planejar. De maneira consciente ou inconsciente, a nossa vida é uma sucessão de planos e execução desses planos. Você veio para cá hoje de manhã, talvez você já tenha planejado seu almoço e saiba mais ou menos como é que vai ser depois do nosso tempo de culto. Talvez você vá decidir isso daqui a pouco, mas aí você inconscientemente planejou
planejar o seu almoço depois do culto. Percebeu? De alguma maneira a gente sempre está planejando, porque a gente não pode mudar o nosso passado, o nosso presente está muito em cima da hora para a gente fazer alguma coisa, mas o que vem pela frente a gente pode tentar moldar conforme a nossa vontade. Um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, ele é um dos grandes nomes da filosofia do século XX, e ele diz o seguinte: a identidade humana é narrativamente orientada. Eu vou dar uma pausa aqui para você digerir só essa primeira frase, certo? A identidade humana, ou seja, a nossa característica, a nossa maneira de ser, é orientada por narrativas. Nós contamos as nossas vidas como narrativas com passado e futuro. Planejar é escrever e reescrever trechos dessa narrativa. A nossa vida é uma sucessão de planos e execuções. Se eu planejo alguma coisa e daqui a pouco isso dá certo, isso tem desdobramentos em pares, em dúzias, em centenas de desdobramentos. Se deu errado, eu vou replanejar e vou tentar fazer a coisa diferente, para que a narrativa que eu conto da minha vida seja agradável para mim. Porque eu, como ser humano, sou narrativamente orientado. A gente está o tempo todo escrevendo e reescrevendo os nossos dias. E os pequenos momentos que a gente planeja, talvez eles não sejam assim tão marcantes ou tão decisivos. O almoço de hoje provavelmente não vai mudar a sua vida. A gente considera que as nossas grandes mudanças da nossa narrativa são aquelas principais: que vestibular que eu vou fazer? Que profissão que eu vou escolher? Com quem eu vou me casar? Vou ter filhos? Não vou ter filhos? A gente começa a planejar e construir a nossa vida. Mas alguém uma vez já disse que a gente vive a nossa vida da mesma maneira que a gente vive os nossos dias. Ou seja, uma série de decisões erradas sobre o que você vai almoçar pode causar um grande estrago na sua vida. Está fazendo sentido para você? Nós somos seres planejadores. Planejar é nossa essência. E planejar conta a nossa história. O nosso planejamento conta a nossa história. Ninguém quer viver uma vida medíocre. E é por isso que a gente faz o melhor que a gente pode no nosso planejamento. E queridos, hoje a gente vai conversar sobre um Deus que é maior do que os nossos planos. Mas eu queria, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria deixar algumas coisas claras para você. A Bíblia, ela nos ensina a planejar. Provérbios 16 diz que compete ao homem fazer os planos. A resposta certa vem da boca do Senhor. Ou seja, enquanto a gente passar por esse tema de que Deus é maior do que os nossos planos hoje, eu quero que você mantenha em mente que a gente precisa planejar. É sábio planejar. É sábio você parar e estruturar as suas finanças para 2026, a sua agenda, o seu calendário, tirar fora aquilo que você vê que está ocupando tempo demais e te desgastando. É sábio você estipular algumas questões para a sua saúde. E eu estou falando de 2026 porque é esse momento que a gente vive agora de estar perto da virada de ano, mas em qualquer fase da vida é importante você planejar. Mas eu gostaria que enquanto você caminha comigo hoje, refletindo na palavra de Deus sobre um Deus que é maior do que os nossos planos, você percebesse que essa conversa, ela talvez não vá te dar um checklist de como planejar de maneira divina. Esse não é o objetivo de hoje. Mas é você perceber
que enquanto nós estamos planejando, nós estamos debaixo de uma outra história. Enquanto nós construímos a nossa narrativa de vida, todos nós estamos debaixo de outra narrativa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Se você tem a sua Bíblia de papel aí, abra e deixe aberto nesse capítulo. A gente vai ver quase o capítulo todo hoje, mas a gente vai passar por ele, a gente vai viajar por esse capítulo, e eu queria convidar você a saborear o que a sabedoria bíblica traz nesse capítulo. A gente vai começar, não pelo começo do capítulo, mas a gente vai começar lá pelos versículos 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Faça uma pausa aqui. O capítulo 55 de Isaías, ele não é um registro histórico, ele não é uma narrativa. Ele é contado numa forma poética, mas essa poesia não é escrita por um mero poeta, porque quem está dizendo isso é o Senhor. Todo o capítulo que nós vamos ver hoje são declarações do Senhor. É o Senhor falando. Meus queridos, para um pouco para pensar e desacelera um pouquinho o seu pensamento, não se distraia nesse momento. Porque se hoje a gente tivesse aqui qualquer representante político da nossa cidade, você iria, de uma maneira respeitosa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Se hoje tivesse o nosso prefeito aqui na frente, talvez você não goste do prefeito, mas você iria respeitosamente ouvi-lo. Se talvez aqui tivesse algum outro líder, um presidente, talvez você não goste do presidente, mas você iria respeitosamente ouvi-lo. E quem está aqui falando, que não seja o Rubem. E se o Rubem que está aqui falando for quem estiver falando de fato, de preferência, que algo aconteça e que eu não consiga terminar essa mensagem hoje. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, é o Senhor falando. Queridos, com reverência, vamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Pode ser? Com reverência. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Feche seus olhos. Deus, a tua palavra vem até nós nesse momento. Não deixa com que a gente escute isso como um protocolo dominical, de vir aqui e ouvir uma mensagem. Não deixa, Pai, nunca que a gente se exponha à tua palavra de uma maneira leviana. E que agora, Pai, na nossa pequenez e insignificância, a gente consiga entender pelo menos a sua intenção, Pai, para nós. Mesmo que a gente não consiga compreender os seus pensamentos. Nos ajuda, Pai, a te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas a gente quer ver a partir de Isaías 55. Em primeiro lugar,
perceba que Deus ele opera em uma realidade absolutamente diferente de nós. Enquanto a gente, como ser humano, tenta planejar, a gente ora, né? A gente diz, Deus, mas mostra a sua vontade. E quando a gente fala isso, a nossa percepção muitas vezes é que Deus ele é quase que uma versão humana melhorada. A gente tem essa imagem de que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Isso é bíblico, isso está certo. Mas às vezes a gente dá uma invertida nisso e a gente compreende Deus como uma imagem e semelhança de um ser humano, mas melhorada. Porque eu sou falho, então Deus é melhor do que eu, então Deus consegue pensar no futuro melhor do que eu posso pensar. E Ele pode me ajudar, como Ele é onisciente, Ele sabendo que pode dar errado nos meus planos lá na frente, Ele pode me ajudar a planejar do jeito certo para que eu tenha êxito nos meus planos. Esse é um Deus minúsculo que a gente cria para crer. Porque os planos de Deus e a maneira de pensar de Deus e os caminhos de Deus não estão na mesma realidade, não estão na mesma vibe que nós estamos. Não é que eles são melhores. Vamos ver isso no texto bíblico. Quando fala a respeito de pensamentos e caminhos, veja que Deus está falando dos pensamentos dele que não são os nossos pensamentos. Ele separa aqui. E essa palavra pensamentos no hebraico é a palavra mashazhavot, que tem na sua raiz ali essa expressão shazhav, quer dizer tecer, tramar. Você sabe o que é tramar? O que Deus está tramando? Não é meramente planejar, mas a trama tem a ver com a criação de um tecido. Um tecido ele é feito de trama, as linhas horizontais do tecido são chamadas de trama, as linhas horizontais do tecido são chamadas de urdidura, certo? Então, quando alguém está criando um tecido, ele estica a urdidura e ele vai passando a trama pela urdidura para ir formando o tecido como ele quer. É isso que o tecelão faz. Deus é um tecelão e Ele está criando algo. Ele está montando algo. Ele está tramando, Ele está tecendo. Ele está projetando. Mas quando Deus fala, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, é como se Ele estivesse dizendo assim, o tecido que eu estou tecendo não é o mesmo que você está costurando. Eu estou fazendo uma coisa e você está costurando em outro tecido. Estamos em situações diferentes. Mas além dos pensamentos, ele fala também dos caminhos. Que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Enquanto os pensamentos têm a ver com o planejamento, os caminhos têm a ver com a ação. Eu faço meus planos e eu os executo. Deus ele tem um planejamento e Ele coloca em prática. Então nem o planejamento de Deus, nem os pensamentos de Deus são os nossos e nem a maneira de executar esses pensamentos são como os nossos. Para extrapolar um pouquinho a ideia aqui, é como se Deus estivesse dizendo assim, nem o tecido que eu estou tecendo é o mesmo que você está costurando, e a tentativa de costura que você está fazendo não é com fio e agulha, mas está usando um espaguete e uma chave de fenda. Não vai funcionar. Não dá certo. Esse é um caminho que você está optando que é pequeno. Há uma diferença entre o que nós planejamos e o que Deus planeja. E o que nós fazemos e o que Deus faz. Que diferença que é essa? Quando a gente olha para uma poesia hebraica como essa, a gente tem que perceber que existem alguns destaques. Ele começa falando dos pensamentos,
E ele termina falando dos pensamentos. Ele fala no meio sobre os caminhos, e depois ele fala sobre os caminhos. E nisso, a gente tem que entender que aquilo que é importante, que o texto bíblico está tentando mostrar para nós, o cerne da questão está exatamente no meio. É o recheio do sanduíche aqui, ó. Como os céus são mais altos do que a terra. Queridos, essa é a diferença, esse é o abismo entre os nossos pensamentos e caminhos e os pensamentos e caminhos do Senhor. Nós estamos aqui, nesse chão. Agora o céu está lá em cima, onde? Quando que você consegue alcançar o céu? Se você tentasse subir para encontrar então os pensamentos do Senhor que estão lá no alto, lá no céu, quando é que você vai chegar neles? Diga para mim. Tem aquele filme, o show de Truman, show da vida, sabe? Que ele vai navegando e de repente ele bate num céu cenográfico. Eu acho que é o único momento em que talvez você possa encostar num céu, quando ele for cenográfico. Mas não quando ele é real. Porque o céu real você pode subir. E na semana passada nós falamos aqui, o Carlos falou sobre a infinidade de galáxias que existem e quanto que você teria que viajar para conseguir chegar no final da nossa galáxia. E ainda não é o fim. E você ainda não chegou no céu. Essa é a distância entre a nossa maneira de viver e a maneira de viver de Deus. É tão grande que eu não vou ter como elaborar isso melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Não existem palavras para descrever isso. E ao perceber essa distância enorme, a gente vê que não é meramente os nossos planos de 2026 ou do almoço que talvez são insignificantes. Quando a gente está com um bando de músicos assim, nunca aconteceu com os músicos do Ático, tá? Deixa eu deixar bem claro. Mas às vezes a gente está tocando com um bando de músicos e tem alguém que está tocando muito ruim. Alguém que está tocando muito mal. E daí a gente diz assim, pô, a banda está tocando em sol. Que sol, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, pô, a banda está tocando em sol e o fulano está tocando na chuva. Por quê? Porque não está nem na mesma categoria. A gente não está nem desafinado na sinfonia dos pensamentos e caminhos de Deus. Porque a gente está... Enquanto Deus está em sol, nós estamos na chuva. Timothy Keller, sobre essa diferença, ele diz o seguinte: a diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos não é como a diferença entre um adulto e uma criança. É uma diferença de dimensão e espécie. É um abismo entre o Criador e a criatura, que só a sua graça pode transpor. Só a sua graça pode transpor. Queridos, a gente não tem como entender os pensamentos de Deus. Não cabe na nossa consciência. A não ser que Deus transponha isso pela sua graça. A nossa fé começa quando a gente percebe e a gente aceita que Deus tem planos de outra categoria que os nossos. A nossa obediência a Deus, obedecer a Deus, a nossa obediência começa quando a gente percebe que Deus tem planos de outra categoria. O nosso descanso em Deus começa quando a gente entende que Deus tem planos de outra categoria, de uma outra espécie, que não cabe aqui. Você deve, talvez, saber de cor aquele salmo que diz assim, Salmo 37, que diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
A gente se apega a isso porque a gente sabe que nosso Deus é grande. E a gente confia que Ele vai atender aquilo que a gente quer, os nossos planos, mas conhecer a Deus e entender que Deus tem planos de outra categoria, se agradar nisso, faz a gente mudar os desejos do nosso coração. Faz a gente se afinar com Deus. Porque quando eu me deleito no Senhor e quando eu me agrado do Senhor e eu entendo que Ele está numa outra realidade e eu tento desfrutar dessa verdade, Deus vai mudando o meu coração para que eu deseje aquilo que Ele deseja. E aí não tem como Ele não satisfazer os desejos do meu coração, porque os desejos do meu coração são os desejos do coração dEle. A gente precisa parar de interpretar Deus com a nossa lógica humana e limitada. Que a gente possa olhar para Deus, perceber a grandeza dEle, perceber que realmente Ele está numa outra dimensão. Agora, talvez isso seja... talvez a gente fique um pouco esmorecido. Poxa, se Deus é tão distante, tão diferente, o que será de nós? Não sobra nada, então eu vou continuar projetando a minha vida aqui, porque Deus está numa outra realidade mesmo. Mas veja só, Deus Ele nos encontra na nossa realidade. Diz que os pensamentos e caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos, tanto quanto o céu é distante da... Pega essa imagem. O céu está muito distante da terra. Mas olha como é que o texto bíblico de Isaías continua. Eu quero que você caminhe comigo para o versículo 10 e 11, que diz assim, ó, como a chuva e a neve descem dos céus. Desce dos céus. A chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Os altos pensamentos de Deus, eles descem até nós. Deus os envia. A gente não pode ler a mente um dos outros. Então, para que a gente se entenda e para que a gente se compreenda, a gente usa uma ferramenta muito útil chamada comunicação. Faça uso no seu casamento. Deus, ele se comunica pela sua palavra. E ele faz com que, assim como a chuva e a neve descem dos céus, ele faz o mesmo com a sua palavra, que vem até nós, que vem ao nosso encontro. O missiólogo Michael Gunn diz o seguinte: a diferença radical de Deus, que está na transcendência, que a gente não pode compreender, a diferença radical de Deus não leva a sua ausência, mas a sua intervenção. Deus estar numa realidade completamente diferente da nossa não faz com que Deus vire as costas para nós, mas Ele desce a nossa terra ao chão que a gente pisa. E a palavra revelada em Cristo e nas Escrituras é o agente desse encontro, plantando a semente do seu reino na criação. Sabe, Deus não está dizendo só assim, pô, vocês são tudo vacilão. Vocês não sabem planejar os pensamentos de vocês e os caminhos. Fiquem aí. Não, Deus vem ao nosso encontro para nos ensinar sobre os seus pensamentos. Se a gente está falando de poesia hebraica, o próprio povo de Israel, na antiguidade, já sabia da importância daquilo que Deus falava e revelava por meio de seus profetas.
Tanto é que o salmista, no Salmo 119, diz assim: afasta os pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A gente não tem caminhos que são muito menores do que os caminhos do Senhor? Então eu vou me afastar do meu caminho mau e vou pegar a palavra para que ilumine meu caminho, para que eu ande no caminho do Senhor. Faz sentido isso para você? Mas não é só a palavra escrita e registrada que a gente tem, que o povo de Israel tinha nos seus profetas, que hoje a gente tem nas escrituras, disponível para nós, plenamente disponível de graça. Baixa um app no teu celular, você tem ali. A palavra de Deus também é revelada no próprio Senhor Jesus. João 1, versículo 14, nos lembra: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus não simplesmente nos deixa escrito, Ele vem mostrar como ler. Em Jesus, Deus nos pega pela mãozinha e diz assim: vamos aprender? Vão aprender o que significa os meus pensamentos e os meus caminhos, que são diferentes como os céus são diferentes da terra? E não é à toa que o próprio Jesus pega e ensina os seus discípulos e nos ensina a orar dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade e os teus planos, aqui na terra, onde a gente está, como é no céu. O discípulo de Jesus, ele aprende a orar que o Senhor revele na sua vida o céu, a vontade do céu, a vontade do reino. Quando a gente ora isso, a gente está dizendo: Deus, que realmente a tua chuva desça, a tua palavra venha até mim, me transforme a minha realidade, transforme a nossa comunidade, transforme nós como povo de Deus, para que seja aqui na terra como é no céu. Queridos, o desafio que eu deixo para você: volte intencionalmente à palavra como lugar de encontro. Deus nos deixou a palavra como ponto de encontro com Ele, para que Ele revele os seus pensamentos e os seus caminhos, e a gente seja moldados. Nós sejamos moldados, transformados, formados como os pensamentos e os caminhos do Senhor. Volte intencionalmente à palavra como lugar de encontro. Deus te encontra quando você está na palavra, quando você gasta tempo na palavra escrita e quando você gasta tempo em oração com a palavra revelada, que é Jesus. Deus não deixa a gente no escuro, Deus traduz céus para que a gente entenda. Ele coloca na nossa língua. Se aproxime da palavra. Não para usar a palavra como ferramenta, não para caixinha de promessa, para ver lá o versículo do dia no aplicativo da Bíblia, mas para ser formado. Deus não se esconde da gente. Deus não se esconde. Às vezes a gente está esperando ansiosamente por revelações privadas de Deus, quando Deus já se revelou. Deus, me dá um sinal sobre o plano que eu tenho que fazer sobre... Me dá um sinal. Queridos, Deus não veio em neblina. Não é isso que a palavra de Deus fala, que Ele vem como neblina, que fica meio embaçado o negócio para que você ainda tenha que descobrir. Não, Deus vem como chuva. Como chuva, a palavra dele desce como chuva de maneira clara para regar a terra e fazer florescer aquilo que Ele quer. Às vezes a gente está sedento, e a gente está seco, e a gente não está florescendo, porque a gente não está sendo regado.
Volte intencionalmente à palavra de Deus como lugar de encontro, para que floresça na tua vida a boa vontade de Deus. E receba a voz de Deus mesmo quando isso contradiz os teus impulsos. Porque às vezes a palavra de Deus vem e ela vai dizer algo que você não gosta. Você tem um planejamento, você está fazendo algo, você tem uma ideia e você percebe que a palavra está te dizendo algo que você se sente incomodado nos seus caminhos. É a palavra. E vai te desconcertar. E glória a Deus por isso. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Em terceiro lugar, não somente a realidade de Deus é muito diferente, mas Deus entra na nossa realidade, e não apenas também para comunicar a realidade dele, mas para nos convidar para participar da realidade dele. Você vê esse processo? Você consegue perceber isso que está acontecendo? Deus está longe, mas ele vem para nos convidar para participar daquilo que ele está fazendo. Os pensamentos e caminhos de Deus, eles nos incluem. Cara, a gente é um bando de gente miserável. Mas porque Deus é misericordioso, ele nos inclui. E ele nos convida para participar. Deus não quer que a gente meramente saiba das verdades dele. Ele quer que a gente experimente. Vamos ali para os versículos 6 e 7. Eu estou construindo isso daqui, está vendo, né? Se você está com a Bíblia aberta aí, você viu que a gente começou no 8 e 9, foi para o 10 e 11, agora a gente vai voltar, tá? Para o 6 e para o 7. Lembrando, né? O nosso ponto de partida, que os céus são mais altos do que a terra, assim como os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos. E a gente, cristão, é muito insistente nos próprios pensamentos e caminhos, mesmo sendo cristãos. A gente continua fixado nos nossos planos, e veja o que o texto bíblico nos diz. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Quando ele está falando aqui, de novo, sobre caminhos e pensamentos, ele está dizendo que o ímpio deve abandonar o seu caminho. A palavra hebraica aqui para ímpio quer dizer alguém que tem uma vida que é regida pela sua própria vontade. Poxa vida, já não escapou ninguém, né? Já ficamos por aqui. Porque os nossos planos e os nossos projetos, eles são regidos pela nossa vontade. Pelo que a gente quer. E a Bíblia está chamando essa pessoa de ímpio. A gente cristão, a gente tem às vezes a gente tem um linguajar, né? De falar dos outros que estão fora da igreja, os outros que não fazem os mesmos rituais que nós fazemos. A gente diz, aquele cara lá, ele é ímpio. Às vezes a gente usa até de xingamento, né? O cara corta a nossa frente no trânsito ali, seu ímpio. Mas se eu for ver que o ímpio é aquele que vive a vida regida por auto-vontade, eu tenho que perceber que eu também sou ímpio. Eu também sou, e piora, porque ele fala do homem mau. O homem mau, o sentido da palavra hebraica aqui tem a ver com a idolatria. De alguém que se apega. Então a idolatria aos pensamentos. A minha maneira de pensar e de planejar, eu me apego, eu faço disso um ídolo. Eu faço disso a minha motivação. Eu ando num caminho de auto-vontade e eu idolatro os meus planos. Esse sou eu. E eu tenho a impressão que você também se identifica com isso. E a gente está aqui. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Eu quero
Antes de continuar aqui, eu quero revisitar algo que faz algumas semanas agora que a gente não revisita aqui no Ático. De tempos em tempos a gente tenta se lembrar da narrativa maior em que nós estamos inseridos. E me acompanhe, talvez essa seja a sua primeira vez aqui no Ático, e é a primeira vez que você vai ver a gente falando sobre isso. Se você pegar o seu presente, no final você vai ver que no presente tem um monte desse diagrama aqui apresentado nele. Se essa é a sua 50ª vez no Ático, talvez você já tenha ouvido falar disso, e a gente intencionalmente se expõe a isso de tempos em tempos para a gente se lembrar. Porque no nosso dia a dia, enquanto a gente rola o feed, enquanto a gente faz nossos planos, nós estamos expostos a outras narrativas, que não são a narrativa de Deus. Essa é a narrativa, é a grande história revelada nas Escrituras, que a gente precisa se lembrar. E ela diz que no começo, Deus cria todas as coisas. Deus, poderoso, autor do universo, Ele cria também o nosso mundo e nos coloca nesse mundo, e tudo que existe nesse momento, no ato da criação, o próprio Deus olha e diz: isso é muito bom. É bom. Não existe plano frustrado. Não existe mágoa por relacionamento rompido. Não existe trabalho que seja ruim. Existe trabalho, mas ele não é ruim. E a partir da criação, Deus, ele tem uma proposta de vida para o ser humano, uma história, uma linha do tempo pela qual Deus quer guiar a história humana. Esse é o objetivo de Deus, esse é o caminho de Deus, esse é o pensamento de Deus. Mas os nossos primeiros pais, os nossos primeiros representantes, eles rompem com esse projeto de Deus. E eles passam a ser ímpios e homens maus, que vivem pelos seus próprios planos, pelo seu autoplanejamento, e idolatram a sua maneira de viver. Você percebe que quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles tentam fazer, a primeira coisa que eles reconhecem é a necessidade deles. Eles estão nus e agora eles precisam de roupas. Eles precisam começar a planejar. E não planejar o que Deus estava planejando, eles começam a planejar agora soluções para o problema deles. Meus amigos, quantas vezes eu e você, a gente vive para resolver os problemas que aparecem na nossa vida? É o tempo todo. E isso cria uma outra linha do tempo, onde existem outros caminhos e outros pensamentos. E agora a gente está distante dos pensamentos e caminhos de Deus. A gente está em outra vibe. Deus está em sol, nós estamos na chuva. E Deus, não contente com essa situação, Ele começa a conduzir um plano que, para que a gente entenda, para que faça sentido para nós seres humanos, Deus cria um povo para apontar, para dar uma direção no meio dessa história, uma direção que vai apontar para Cristo, que é quem liga de novo a nossa terra aos céus de Deus e permite com que a gente experimente uma ponte entre um e outro, uma passagem, para que a gente possa experimentar os céus de Deus na nossa terra. E aí, a gente continua insistindo em viver na nossa terra como ímpios e homens maus. Porque a gente continua só na nossa narrativa. E Deus está nos convidando para a narrativa dele. Nesse tempo, Jesus nos envia como povo de Deus, mesmo vivendo entre narrativas. Jesus nos envia para que a gente aponte o fato de que no final dos tempos, no final de tudo, a narrativa de Deus vai prevalecer. E a gente vai experimentar novos céus e nova terra, de maneira perfeita, como deveria ser. Porque os planos de Deus são os planos de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados.
A gente vai chegar onde Deus planejou. O tempo todo. Enquanto nós vivemos aqui como povo de Deus, a gente aponta para essa nova realidade eterna. O convite é apontar para os céus. Por quê? Porque a nossa história, a nossa narrativa vai acabar. Vai terminar, um dia vai acabar. E por que essa história vai acabar? O texto bíblico nos lembra: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto Ele está perto. Gente, a história vai terminar. Vai chegar um fim. Ah não, mas isso pode demorar muito tempo ainda. A narrativa bíblica, a história bíblica, nos mostra, vez após vez, pessoas, homens e mulheres, que com o passar do tempo foram endurecendo seu coração, se acostumando com o seu caminho ímpio e mau, para fazer a sua própria vontade, a ponto de que no final das contas não podiam mais ouvir a voz de Deus. Às vezes o solo resseca tanto que mesmo quando chove, a água não consegue permear. Já viu isso? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Gente, Deus está falando hoje aqui. Busque enquanto é possível achá-lo. Não continue no caminho ímpio, no seu pensamento. E ele diz: volte-se para o Senhor que terá misericórdia. A gente tem uma garantia. Sabe, às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa porque a gente acha que não vai dar certo. A gente está planejando e a gente coloca no nosso plano o arrependimento, achando que talvez Deus não vai perdoar. Não cabe a nós esse planejamento. Cabe a nós voltar-se para o Senhor, porque o Senhor é Deus de misericórdia, é Deus de graça, que dá de bom grado o seu perdão. Abandonar os nossos pensamentos exige voltar, exige eu perceber que eu estou indo numa direção e eu dizer, não, eu não devia estar indo para cá. Eu preciso ir para a direção que Deus me convida. Esse movimento é um movimento de arrependimento. Domingo após domingo aqui no Ático a gente tem uma oração de confissão. A gente faz uma oração de confissão porque a gente precisa de arrependimento. Arrependimento não é uma coisa que você faz uma vez na vida. Mas é todo dia você perceber que nesse dia você estava na chuva enquanto Deus estava em sol. E você precisa se voltar para onde Deus está te convidando para ir. Reveja sinceramente a realidade que você insiste em participar. Você já participa de alguma realidade, de algum plano. Que realidade é essa? Reveja sinceramente. Que narrativa você precisa largar a mão? Não basta a gente crer que Deus é grande se a gente não se movimenta na direção daquilo que Ele nos convida para fazer. Reveja hoje, antes que o tempo passe. Existe uma urgência nesse texto bíblico. Reveja sinceramente a realidade em que você insiste em participar. E ainda, a realidade do Senhor, Deus está numa realidade. Ele vem até a nossa realidade para nos ensinar e nos convidar para a realidade dele. E a realidade do Senhor sempre resulta em glória. Sempre resulta em glória. Veja só, a gente está nesse meio tempo em que a gente está ainda pisando no chão da terra, mas a gente está em contato com a vontade de Deus no céu. A teologia chama isso do tempo do já e eu ainda não. Eu já experimento a beleza do reino de Deus, mas ainda não completamente. Eu só vou experimentar completamente nos novos céus e nova terra. E a gente se maravilha quando a gente vê coisas do reino de Deus acontecendo. Mas, inegavelmente, a gente ainda tem tristeza, dor e caos na nossa realidade. Algumas coisas ainda nos machucam. Mas, veja só, agora,
de novo, né? Passeando pelo nosso texto bíblico de Isaías, logo depois que ele fala que a chuva cai na terra, assim como a palavra vem ao nosso encontro para fazer florescer, ele diz o seguinte, versículos 12 e 13, ele fala assim, ó, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e as colinas irromperão em gritos de alegria diante de vocês. Algumas versões aqui dizem os montes e colinas cantarão. Eu acho isso tão bonito. Você consegue imaginar um monte cantando? Você consegue imaginar árvores do campo batendo palmas? Não, a gente não consegue imaginar. Porque os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos e Deus consegue. Em lugar do espinheiro crescerá o junípero e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Olha, eu não sou nenhum botânico. E eu não entendi isso quando eu li. Então eu tive que ir descobrir o que é um junípero e uma murta. Você sabe o que é um junípero e uma murta? Que bom que você não sabe, eu estava com medo que você soubesse, porque daí, né, você poderia dizer que eu estou errado e eu iria passar vergonha. Então eu espero não estar errado. Mas veja só, junípero é uma planta ornamental. Existem versões pequenas, menores, como cedros, e existem versões maiores, como pinheiros. E são plantas de folhagem perene, ou seja, elas sempre estão verdes, independente da época do ano. E de tempos em tempos brota esse fruto que tem propriedades medicinais. E a murta é também uma folhagem perene, também decorativa, ornamental. Ela sempre está verde. E quando ela tem flores, essas flores têm um cheiro maravilhoso. A murta também é conhecida como jasmim. Tem aqui no Brasil, eu tenho na minha casa. Eu acho fantástico. Porque quando tem flor, eu não sinto só no meu jardim. A minha rua fica perfumada. É maravilhoso. Agora, vamos voltar para o texto. Depois que se entendeu o que é um junípero e uma murta. Veja que ele está dizendo que a partir do momento que nós experimentamos a realidade de Deus, a gente vive um meio de alegria e regozijo e satisfação. A própria criação, a própria vida em volta de nós revela isso. E daí ele diz que em lugar do espinheiro crescerá o junípero e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Gente, nós temos tantos espinheiros na nossa vida. A gente se machuca com tanta coisa. Mas Deus está dizendo, não vai mais ter espinheiro. Não vai mais ter dor. Não vai mais ter caos. Vai ter folhagem perene o tempo todo. Vai ter cura a partir disso. A sua vida vai ser impregnada por uma sensação que você deveria ter vivido desde o Éden. Não é isso que a gente quer? Eu não quero só que meus planos deem certo. Eu quero que a vida inteira seja perene. Uma vida que experimenta beleza, cura e cheiro bom. Agora, essa glória, essa glória que a gente experimenta aqui, não é uma glória para nós. Porque o texto termina dizendo ali, ó, isso resulta em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Algumas versões trazem, isso resultará em glória para o Senhor. Isso que Deus faz, essa transformação a partir dos planos e projetos de Deus, para nós, seres humanos miseráveis, não é porque nós somos grande coisa, mas porque Deus é um Deus grande. Você já ouviu falar da teologia do cão e do gato? Eu gosto muito dessa. Eu não sei se você é fã de cachorro ou de gato, mas pensa o seguinte. O cachorro, ele olha para o seu dono e diz assim, ele me dá abrigo, ele me dá água, ele me dá comida, ele provê o que eu preciso. Só tem uma explicação. Ele é Deus.
Enquanto o gato diz, ele me dá água, ele me dá comida, ele me dá uma casa, ele me dá proteção, só tem uma explicação. Eu sou Deus. A gente faz planos para nossa glória, mas os planos de Deus são para a glória dele. E a nossa glória é ser incluído nos planos de Deus. Já percebeu isso? O Deus infinitamente maior do que tudo que existe nos convida para participar da glória dele. Vem, vamos dividir. Eu tenho glória demais. E eu vou te dar um pouco da participação dessa glória, porque você participando dessa glória, eu vou ter mais glória ainda. É isso que Deus está fazendo. A glória de Deus se revela mesmo quando o momento presente é cinza. A gente pode estar experimentando espinhos e roseiras bravas, mas a glória de Deus trará cura, trará beleza perene para a gente. Não é a nossa glória. E esperar na glória de Deus não é meramente um otimismo, é saber que Deus é grande. Para terminar, gente, C.S. Lewis diz o seguinte: se eu descubro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Eu quero parafrasear a frase de Lewis, dizendo assim: se os nossos planejamentos, a gente planeja e planeja e planeja e planeja e vive o tempo todo tentando resolver problemas, planejando soluções, e isso não leva a lugar nenhum, talvez signifique que eu não estou no plano certo. Não é verdade? A gente tem essa teimosia de resistir e não reconhecer que os nossos pensamentos eles são errados. A gente talvez esteja tentando fazer o melhor possível. Mas, gente, o nosso melhor possível não é nada. E é por isso que a gente depende de um Deus que nos convida para participar dos planos e caminhos dele. A gente é que nem uma pessoa que se perdeu no deserto, num deserto curitibano, paranaense, e está rastejando, sedento pra caramba, procurando sabe o quê? Uma torneira com água da Sanepar. Tratada. Deve ser água boa. E a gente se satisfaz com isso. Enquanto isso, Deus tem um oásis preparado por Ele. Um oásis que está lá à nossa disposição. E Ele diz, eu tenho esse oásis não porque você merece. Não porque necessariamente você é alguma coisa. Mas venha, esse oásis é seu. Esse oásis é grande porque eu sou grande. E eu te convido a vir morar junto comigo nesse oásis. A gente se contenta com pouco nos nossos planos. E eu não estou aqui falando de ambição coach para você. Eu não estou falando para você planejar mais, ganhar mais dinheiro. Não, esquece isso. Porque se sua vida depender de um planejamento de você abandonar tudo que você tem para obedecer aquilo que o Senhor está chamando você para fazer, abandone. Porque essa é a participação numa glória que é eterna. E não cabe na história desse mundo, por maior que a gente ache que esse mundo é. Eu queria ler com você ainda os 2 primeiros versículos desse texto, em que Deus fala com a gente. Deus diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Por que a gente gasta tanto tempo
Por que a gente investe tanto recurso? Por que a gente investe os nossos dias em planos que jamais vão nos satisfazer? Por que a gente gasta tudo isso? A gente gasta coisa que a gente nem tem. E nós, sedentos e famintos, estamos buscando aquilo que não sacia nem alimenta. Mas Deus está dizendo: venha e beba. Venha e beba, eu tenho um oásis para você. A palavra vai molhar a terra. Os teus planos estão debaixo dos meus planos. Entra para a minha história, entra para a minha glória. O que você pode levar para casa? Talvez você não tenha um checklist de coisas para como decidir os seus planos. Mas faça desses pontos do que levar para casa uma âncora, especialmente para esse final de ano e para começo de 2026, enquanto você tenta planejar. Lembre-se de que a fé, a obediência, o descanso em Deus, isso começa quando nós percebemos e aceitamos que Deus tem planos de outra categoria. Às vezes a gente diz que para começar a cura, a gente precisa admitir a doença. Para começar a solução, a gente precisa admitir o problema. Queridos, para que os seus planos funcionem, admita que os seus planos não são os planos de Deus. E que Deus tem planos de outra categoria. Com isso em mente, lembre-se de voltar intencionalmente à palavra como lugar de encontro e descoberta sobre os planos de Deus. A gente ignora a palavra. A gente não se apega a ela, e no nosso dia a dia a gente gasta pouco tempo. A gente não destina tempo de qualidade e atenção para ler, digerir, saborear a palavra de Deus e entender que no momento em que eu estou lendo a palavra e conversando com aquele que é a palavra, eu estou sendo abastecido pelos pensamentos e caminhos do Senhor. Enquanto você descobre a verdade de Deus na palavra, reveja sinceramente a realidade que você vive, que você insiste em participar. Avalie. Talvez existam planos que você precisa se arrepender. Talvez existam caminhos que você precisa dizer: não dá, isso daqui não tem nada a ver com a proposta de Deus, eu preciso abandonar. E vai te exigir coragem. E talvez você vai ficar desesperado por coisas que você precisa se arrepender. Mas lembre-se que no final, apesar de processos difíceis, mesmo quando as coisas estão ruins, não perca o norte de que a glória de Deus se revela, mesmo quando o momento presente é cinza. A gente é conduzido na história por um plano que extrapola as nossas intenções. Um plano que é a glória de Deus. Como bons presbiterianos, a gente lembra aquilo que é falado na Confissão de Fé de Westminster, que diz que o propósito do homem é... Fala mais alto. Glorificar a Deus, desfrutar eternamente da sua glória. Esse é o nosso propósito. Vamos orar? Senhor, nós precisamos de Ti. Nos perdoa, Pai, nos perdoa quando nossos caminhos são insistentes, caminhos ímpios e idólatras. Nos perdoa, Pai, e nos leva à compreensão dos Teus pensamentos e caminhos, para que aquilo que a gente planeja, Senhor, não seja um plano meramente humano, que a gente tenta fazer de uma maneira diligente, mas às vezes cegos pela idolatria, cegos pela nossa própria vontade, e a gente planeja errado. Nos ajuda a andar na nossa vida conforme os Teus pensamentos e caminhos, e que isso se revele em glória na nossa vida, para a Tua glória, Senhor. A gente clama por isso, Deus, e a gente depende disso.
por favor, nos encontra nos nossos momentos em que a gente se expõe à Tua palavra, em que a gente se expõe em oração diante de Ti. Nos forma, Pai, para que seja feita na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa realidade, seja feita a Tua vontade, assim aqui na terra como é no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém.